Já parou para pensar por que alguns livros super antigos, escritos mais ou menos na mesma época de vários textos da Bíblia, simplesmente não estão lá? Pois é, hoje a gente vai investigar esse mistério dos chamados livros apócrifos e descobrir o porquê de eles terem ficado de fora. Essa ideia de livros perdidos ou secretos da Bíblia, nossa, super cativante, né? Mas a verdade é que a história é menos sobre conspiração e mais sobre um processo de seleção bem pensado. Não é que os textos foram perdidos com o tempo, mas sim que eles não foram incluídos por razões bem claras. Vamos dar uma olhada nessas razões. Então, para começar, o que são esses tais apócrifos? Basicamente, é um nome que se dá para uma coleção de escritos judaicos antigos. Eles são fascinantes, dão uma janela para a história e para o pensamento daquela época. Mas a maioria das tradições protestantes não os incluem em sua Bíblia. E o curioso é que as Bíblias católica e ortodoxa, por outro lado, incluem vários deles. Isso já nos leva direto para a pergunta principal. E aqui a gente chega no centro do quebra-cabeça. A formação da Bíblia não foi um processo aleatório de jeito nenhum. Foi, na verdade, um processo bem cuidadoso, baseado em critérios muito específicos para definir o que seria considerado escritura sagrada. A chave para entender por que os apócrifos ficaram de fora de algumas tradições está justamente em sacar esses critérios. A resposta para nossa grande pergunta pode ser resumida em uma palavra: autoridade. A inclusão de um livro na Bíblia não tinha a ver com a idade dele ou se era bem escrito, mas sim com um tipo muito específico de autoridade que ele tinha. Vamos entender agora o que é essa tal de autoridade canônica. Pensa na autoridade canônica como o selo final de aprovação. Para uma comunidade de fé daquela época, isso significava que um texto era muito mais do que só interessante ou valioso historicamente. Significava que ele era reconhecido como a própria palavra de Deus, um guia seguro para a fé e para a vida. Era essa a régua que media tudo. E isso nos traz a uma distinção que é, olha, fundamental e que causa muita confusão. Um livro pode ser extremamente valioso por um motivo, como seu valor histórico, mas isso não o qualifica de forma automática para ser canônico. Vamos ver essa diferença de perto. É muito importante entender isso aqui. Reconhecer a importância histórica de um livro não é a mesma coisa que dar a ele autoridade espiritual. Os apócrifos são um exemplo perfeito disso. São verdadeiros tesouros históricos que ensinam muito sobre a cultura e as crenças da época, mas as primeiras comunidades de fé não os viram como divinamente inspirados para definir doutrina. A diferença fica bem clara assim, né? Um texto com valor canônico é visto como inspirado por Deus, serve de base para a doutrina e como regra de fé. Já um texto com valor histórico, embora seja super importante para dar contexto cultural, não tem essa autoridade para estabelecer crenças fundamentais. Os apócrifos se encaixam certinho nessa segunda categoria. Ok, agora que os critérios estão mais claros, a resposta também fica. A exclusão dos apócrifos não foi uma conspiração para esconder a verdade, sabe? Foi uma decisão bem deliberada para preservar a integridade da mensagem que era considerada canônica. Olha só, tem uma passagem no livro de Judas que dá uma pista importante. A frase "fé que uma vez por todas foi entregue" sugere que o conjunto de ensinamentos com autoridade foi estabelecido e finalizado em um certo momento. Isso reforça a ideia de um cânone fechado, ou seja, uma coleção completa de escrituras que não precisa de mais nada. Resumindo a ópera, os livros apócrifos não estão na Bíblia protestante por alguns motivos bem diretos. Primeiro, eles não foram citados como escritura por Jesus ou pelos apóstolos. Segundo, as comunidades de fé lá do início nunca os reconheceram com o mesmo nível de autoridade divina. O valor deles sempre foi visto como histórico e não como uma fonte para a doutrina. Simples assim. Certo, essa é a explicação histórica. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Ah, tem a ver mais do que se imagina. Esse processo antigo de selecionar textos nos ensina uma habilidade que é essencial para a vida moderna: o discernimento. A grande lição aqui vai muito além da teologia. O processo todo de formar o cânone foi, na essência, um exercício gigantesco de discernimento. E essa capacidade de separar o que é fundamental daquilo que é secundário, o que tem autoridade do que é apenas informativo, nossa, nunca foi tão relevante quanto hoje em dia. Dá para a gente aplicar esse mesmo processo na vida. Primeiro, questione a fonte. De onde vem essa informação e qual é a autoridade dela? Segundo, separe o que é essencial. Qual é a mensagem principal e o que é só detalhe? E terceiro, avalie tudo com base em um padrão claro, tipo um cânone pessoal de valores e princípios, para conseguir filtrar todo o ruído do mundo moderno.
O mesmo desafio que eles enfrentaram lá atrás para compilar a Bíblia é o desafio que a gente enfrenta todo santo dia na era digital. Como é que se distingue o essencial do secundário? Aprender a discernir, a identificar a verdadeira autoridade e a focar no que realmente importa, isso não é só uma lição de história antiga, não. É uma verdadeira ferramenta de sobrevivência para a mente moderna.